Preparando para entrar na minha reunião, mas fui desafiada pela minha amiga Débora a fazer 12 stories para falar sobre como foi a mentoria que ela me deu, e foi sensacional. Ela me mostrou como descobrir o meu nicho, como profissionalizar o meu Instagram. Então vocês podem ter visto como eu comecei a gerar conteúdo, e ela que me guiou, né, me deu uma direção nessa jornada, e eu sou muito, muito, muito grata. Sigam ela, que ela é demais.
Boa noite, maravilhosa! Sejam muito bem-vindas ao Desafio Liberdade Digital. Eu estou muito feliz de te ter aqui. Eu espero que nesses 3 dias de desafio você consiga avançar, alavancar o seu negócio e o principal, ter a liberdade. A liberdade que eu conquistei, eu quero trazer tudo isso aqui para você também, tá? Eu espero que você descubra essa mulher incrível, maravilhosa, que tudo já está aí dentro de você e que nesses 3 dias você vai entender e compreender e conseguir transmitir isso para as pessoas também. Combinado? É tudo que eu desejo para você. É exatamente isso, que você conquiste finalmente a sua liberdade. A liberdade que eu conquistei, eu quero passar tudo para você. E muitas de vocês já me conhecem, mas para quem não me conhece, eu sou a Débora, tenho 34 anos, sou casada com o Vitor, tenho o Otávio de 2 anos e tenho o Davi, que está aqui com os tempos contadinhos aí para já sair do forninho. Ele vai esperar, tá, gente? Vai dar tudo certo. Pelo menos esses 3 dias ele vai ficar aqui, tá? Mas logo vocês já vão conseguir ver aí o Davizinho nos meus braços, tenho certeza disso, né? Sou formada em estética há 10 anos, eu exerci essa profissão e é aí que minha história começa, né? Aí que tudo muda. Por motivos de saúde, na minha primeira gestação, eu precisei parar de trabalhar. Eu tenho uma clínica de estética, tinha uma clínica de estética, na verdade, já falei, já começo a me apropriar do assunto, é assim mesmo. Mas foram 10 anos exercendo essa profissão que eu nunca imaginei que iria acontecer comigo o que aconteceu, né? Acredito que as mães que estão me assistindo aqui com certeza vão entender o que eu tô falando, principalmente as mães de primeira viagem. Porque na minha cabeça a única coisa que vinha era, vou trabalhar até o final da minha gestação, tá tudo certo. E não foi isso que aconteceu. No meu 7º mês de gravidez eu precisei parar, né, ficar de repouso absoluto. E foi aí que tudo começou, né? Obviamente eu não estava nada estruturada, nem emocionalmente e nem financeiramente, para o que estava por vir. Precisei fechar a minha clínica e ficar de repouso numa cama, no meu 7º mês até eu ganhar o Otávio, né? E essa história que eu quero contar para vocês, porque imaginem, né? Nada, nenhuma fórmula mágica, né? Nenhum desafio além do desafio da vida real, né? Eu iria conseguir fazer com que esse jogo virasse, né? E é isso que eu quero trazer para vocês. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida simplesmente para a gente dar aquele start e dar aquela mudada, né? Eu tenho certeza que se você está aqui, você está buscando algo. E tudo que eu quero hoje é encorajar você. Se eu conseguir, você também consegue. Comecei a partir daí, já que eu estava numa situação onde eu não esperava, não imaginava que iria acontecer, né? Depois de 10 anos de profissão, tive que parar de trabalhar, informar os meus clientes, fechar uma clínica. Eu falei, poxa, tô aqui nessa condição, mas o que dentro dessa condição eu posso mudar meu jogo? E aí eu comecei a estudar um pouco sobre o universo digital. Já que eu não poderia estar presente em um lugar, eu imaginei que eu poderia alcançar mais pessoas através do mundo digital. E foi aí que eu comecei a entrar nesse universo, estudar um pouco mais sobre esse universo, né? E claro, foi um momento muito difícil para nós como família. Foi a primeira vez que o meu marido precisou ali ser o único provedor da casa, então a gente não estava preparado para isso, mas é uma coisa que eu falo sempre, né? Deus sabe de todas as coisas e Ele cumpriu o que Ele prometeu em nossas vidas, que era que nenhuma, né, que a gente não passaria nenhuma necessidade, todas as nossas necessidades foram supridas e assim aconteceu. Óbvio que não foi fácil, mas a gente conseguiu, deu certo, conseguiu tirar, né, o melhor disso tudo. Foi muito desafiador, mas no final deu tudo certo, por isso inclusive que eu tô aqui. Eu usei todo esse meu período de repouso absoluto para poder estudar sobre plataforma digital, principalmente sobre Instagram. Há 2 anos atrás, né, que isso aconteceu, então foi um momento onde as pessoas estavam ali conhecendo um pouco mais essa plataforma, usando um pouco mais essa plataforma, e eu usei esse momento para estudar, para entender como que eu poderia migrar a minha carreira, que era de uma loja física, vamos dizer assim, pro digital. Então foi aí que eu comecei a trazer isso de curiosidade para mim e de transformação, enfim, acabou sendo uma transição de carreira, na verdade, né?
E o Otávio nasceu dia 17/8/2019. Eu posso dizer, essa data não é só a data do nascimento do meu filho, mas do meu renascimento profissional também. Porque foi esse momento que minha chave virou de vez, eu posso falar isso com toda clareza, a hora que eu peguei ele no meu colo, falei, cara, não quero mais nem trabalhar da forma que eu trabalhava, a vida que eu levava. Eu queria poder desfrutar da maternidade, eu queria poder desfrutar da minha família, eu queria viver um momento que eu quisesse, né? Não ter um período X para eu curtir, para depois eu precisar voltar ao mercado, enfim. Daquela forma eu não queria mais. Eu não queria mais passar 15 horas, 12 horas do meu dia trabalhando, indo para outro lugar, só vendo meu filho dormir durante a semana e curtir ele no domingo. Porque se vocês não sabem, uma clínica de estética geralmente abre de segunda a sábado. Eu teria apenas o domingo ali para ter um dia livre, vamos dizer, né? Então, eu não queria mais vender meu tempo. Na verdade, eu não queria nem penalizar minha família por isso. Tudo que eu queria era ter a liberdade de fazer o que eu quisesse. Naquele momento eu decidi que eu não viveria mais aquela vida e que provavelmente eu não voltaria mais àquilo. Então, essa transição de carreira da minha loja física para o mundo digital, ela teve esse momento do nascimento do Otávio foi quando despertou isso em mim. E eu nem imaginava que estava por vir, né? Estou aqui com o Davizinho no forninho, vai dar tudo certo, né? Espero que ele esteja aqui no forninho por pelo menos nesses 3 dias de desafio, né? Tudo que eu queria era viver minha maternidade, essa é a verdade, né? Ter a liberdade de horário, de trabalhar, poder cuidar dele, enfim, era isso que eu buscava, né? Eu não queria só viver exclusivamente a maternidade, mas eu não queria também passar um período para depois ter que me integrar no mercado e tá ali, né, escrava do meu tempo. Não, eu queria fazer as duas coisas do jeito que eu quisesse, né? Essa liberdade. Então, eu me vi nesse período e falei, eu vou precisar arranjar alguma coisa que flua dessa forma. E no digital foi onde eu encontrei isso, né? Foi quando eu percebi ali que eu poderia trazer o meu negócio totalmente para o digital. Então, há 2 anos, eu estou 100% no digital. Desde quando o Otávio nasceu, eu migrei para o digital totalmente. E aqui estou, podendo contar a minha experiência para você, podendo mostrar que se há 2 anos atrás eu tomei essa decisão e eu estou aqui, você também pode fazer isso, né? Então, e eu imagino assim, por exemplo, que quando você busca isso de todo o seu coração, você acredita que realmente isso pode dar certo, as coisas vão acontecer, né? E eu sei que, claro, né, eu tô aqui dentro dessas condições para te encorajar, essas condições, por exemplo, mãe, esposa, casa e tantas coisas ali para lidar. E a gente falando ali, né, de conteúdo, criar conteúdo, estar 100% na internet, né, sem cobrança, sem neura. É isso que eu quero trazer para você. A minha experiência. Poxa, se eu agora, mãe de 2, estou conseguindo gerar conteúdo nas minhas redes sociais, estar presente, ser constante, eu tenho um método. E eu quero trazer isso para você, né? E nesses 3 dias de desafio, você com certeza vai conseguir dar um start aí. Vai ser aquele início para você se encorajar, para você entender sobre o seu negócio, sobre a sua verdade, sobre a sua essência, para começar a virar o seu jogo. Bom, agora que vocês já me conhecem, que vocês já se conectaram um pouquinho com a minha história, muitas de vocês aqui eu acredito que são mães também, então vocês sabem do que eu tô falando em relação a tempo, em relação a prioridades. Então eu quero que agora a gente comece a introduzir o assunto. Já vamos direto ao ponto do que realmente eu vim falar aqui. A nossa live de hoje é sobre como vender, como que você vai vender a sua história, contar a sua história. Vocês perceberam que eu contei a minha história aqui para vocês. Tenho certeza que muitas de vocês se conectaram comigo, muitas de vocês falaram, nossa, isso já aconteceu comigo, eu já me senti assim. E é exatamente isso que eu quero trazer para você, né? Esse tipo de conhecimento. Quando eu decidi fazer esse desafio, é uma oportunidade, obviamente, né? Para vocês me conhecerem, entenderem se o meu conteúdo, tudo que eu faço aqui, ele é válido para você, para a gente continuar essa jornada a partir do dia 22,
né? Aqui eu tô entregando todo o meu ouro para você entender quem eu sou, com o que eu trabalho, o que eu faço, qual é a minha experiência, para depois, a partir daqui, você falar, não, eu quero que a Débora pegue na minha mão e juntas nós vamos transformar. Então, esses 3 dias é exatamente para a gente gerar essa conexão, para você me conhecer, conhecer o meu trabalho, entender do que eu falo, saber se isso vale para o seu negócio, vale para você, para aí, a partir daí, juntas, a gente transformar e alavancar o seu negócio. É a hora do seu start. Eu tô aqui exatamente para isso. Eu espero que vocês apliquem tudo o que está aqui. Não adianta vocês só ficarem retendo conhecimento, pensa sempre nisso. Vocês precisam transbordar. Ah, mas eu preciso de condição X, vou precisar disso, daquilo. Não, você precisa decidir que tudo que você vai aprender hoje, você já vai começar a colocar em prática. Combinado? Bom, o nosso tema é por que contar histórias vende? Você já parou para pensar nisso? E quando eu falo isso, eu quero falar isso com você muito sério, porque muita gente chega para mim e fala, Débora, mas eu nem sou interessante. Débora, minha história nem é tão legal assim. Poxa, mas o que eu vou falar para as pessoas? Eu também já me senti assim, né? Mas isso você precisa já desmistificar da sua cabeça, tirar isso que está acontecendo com você. Não é sobre isso. Você precisa, na verdade, entender e desenvolver uma habilidade de como contar essa história. Eu já tive muita dificuldade de comunicar com as pessoas, né? Principalmente de contar a minha história. É difícil para mim contar, inclusive o que eu acabei de contar para vocês, porque não foi, parece bonito, né? Mas não foi um momento lindo da minha vida, um momento que eu amei, uma coisa que aconteceu que foi muito legal. Foi através de uma dor minha que nasceu, inclusive, esse desafio. Né? Há 2 anos atrás, quando a gente para pensar em tudo que aconteceu, foi tudo muito doloroso, né? Foi meu renascimento. Eu precisei morrer para aquilo que eu já estava acostumada a fazer há 10 anos. Há 10 anos. E falar, eu vou encarar, aprender uma coisa nova. E é isso que eu quero encorajar você. Não existe tempo para isso acontecer, não tem idade para isso acontecer. O momento é agora. Então eu quero que você foque no agora. Que você aprenda a desenvolver essa habilidade para que você consiga ir adiante. E eu vou sempre conectar isso com vocês. Se eu conseguir, dentro das minhas condições, qualquer ser humano consegue. Eu gosto de frisar isso para você. Então você precisa entender que sim, a sua história importa, que você importa, que a sua essência importa. Pegou essa? Vamos começar a partir daqui. A maior queixa que eu recebo, como eu já dei um briefing aqui para vocês, é exatamente essa, né? Você não se sentir interessante, achar que a sua história não é legal, que, poxa, eu não tenho nada para inspirar ninguém, e aí isso gera um bloqueio dentro de você, que resulta numa paralisação. E aí eu começo a pensar, será mesmo que vale a pena você ouvir essa voz, todos esses achismos, né? Para tirar toda a esperança do seu negócio dar certo? Comigo não foi diferente do que é com você. Quando eu comecei há 2 anos atrás, dentro das condições que eu estava, imagina o quanto eu não ouvi. Você vai desistir de tudo que você fez até agora? Poxa, mas e os equipamentos que você tem, o que você vai fazer? Mas e agora? Para virar blogueirinha? Para trabalhar com Instagram? Pelo amor de Deus, isso dá certo só para aquelas influenciadoras. Qual que é o recebido de hoje? E aí começa tudo isso, e as pessoas que não entendem nada sobre você, sobre a sua essência, acham que pode dar pitacos. E a gente, por gostar dessas pessoas, enfim, por se importar com essas pessoas, acaba dando voz a elas. E aí você paralisa o seu sonho, paralisa o seu negócio por conta disso. Então, a partir de hoje, eu quero que você se desprenda disso e pense se realmente vale a pena você ouvir o que as pessoas falam e paralisar o seu sonho. Foi aí que eu decidi que nada ia me parar, que eu não ia deixar isso acontecer, né? Então, eu quero que hoje você exatamente pense nisso, que se eu, dentro das minhas condições, conseguir, você também pode, você também consegue, né? Eu tô aqui para te guiar, para mostrar que você pode aprender isso. Que a partir do momento que você consegue gerar essa comunicação com intenção, aprender a contar a sua história, você vai envolver as pessoas nisso,
Consequentemente, as pessoas vão acreditar porque isso é verdade para você. Você vai transmitir essa verdade da forma correta para as pessoas e elas vão entender e melhor, você vai inspirar. Se livra desses bloqueios. Não vale a pena. Acredite em mim. Então, como eu falei para vocês, né, eu quero pegar na sua mão. Eu quero poder te direcionar para o caminho. Então, hoje, nosso tema, né, o tema da nossa primeira live, nosso primeiro dia, é exatamente esse, você aprender a contar a sua própria história, né? Tenho certeza que você já ouviu aí um termo na internet, storytelling. Débora, pelo amor de Deus, o que é isso? Nada mais é do que você contar a sua história, só isso. Se você ouviu esse termo em algum lugar e ficou um pouco receosa em relação a aprender sobre isso, eu tô aqui para desmistificar tudo isso. Vocês não vão ficar ouvindo eu falar aqui muita coisa técnica, porque não foi assim que eu aprendi também. Então eu quero trazer exatamente isso para você, essa simplicidade. Eu sei que a gente escuta muita coisa na internet, fica tudo muito doido na nossa cabeça, porque é muita coisa para lidar, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que, sim, contar a sua história é importante, por isso que a gente vai começar por aqui, né? Até o tema polêmico, contar histórias vende, né? Vende muito. E se você tá com esse intuito aqui, não só de vender algo que na internet, mas também a sua ideia, a sua comunicação, a gente precisa aprender isso. Eu venci essa barreira e eu quero que você vença também, né? Então a gente tem que pensar que, por exemplo, é uma história que tem personagem, que existe um ambiente, um lugar, né? Que ela tem um conflito onde vocês vão se conectar e uma mensagem, que é a parte mais importante, né? Então ela tem começo, meio e fim. E aí, Débora, tá bom, mas como que eu vou fazer isso? Né? Como que eu vou começar a contar a minha história? Poxa, não consigo prender as pessoas contando minha história, então não acho isso tão interessante. Precisa sim despertar interesse, isso tudo é técnica, né? Mas eu não quero só trazer a técnica aqui para você, eu vou trazer a prática para que vocês coloquem em ação, né? Falando ali de redes sociais, que é o principal, como a gente vai fazer isso, se você tá aqui é porque você tá preocupada em expor o seu negócio, expor a sua marca, expor o seu serviço, é isso que a gente vai aprender aqui hoje, tá? As pessoas, elas precisam se identificar com a sua história. Elas precisam se conectar. Eu tenho certeza que muitas de vocês estão aqui, porque vocês me viram na minha rotina, né? Vocês já viram meu escritório? Comenta aqui que eu quero saber. Não é aqui esse lugar lindo, maravilhoso que eu estou, tá? Meu escritório é lá no quarto de brinquedos do Otávio. Tenho certeza que se vocês me acompanham lá na rede social, vocês já viram onde é o meu escritório, onde eu consigo produzir os meus conteúdos, onde eu faço as coisas, é quando ele está ali ocupadinho com alguma coisa, sempre rápido, ou ele está lá dormindo, enfim. Tem alguns momentos, quem me acompanha sabe. E é sobre isso que eu quero falar com você, né? Dá pra gente fazer, mas a gente precisa também se colocar nessa condição, se dar esse tempo, se dar essa prioridade, entender o que de fato a gente quer e colocar isso como foco na nossa vida. E agora eu quero que vocês pensem não só na questão técnica, mas como vocês vão colocar isso em prática, né? Eu dei aí para vocês 4 elementos, que já é pra gente começar. Então, ó, agora anota aí. Já pensa o próximo conteúdo que você vai criar, já contando para as pessoas que você, né, para os seus seguidores, futuros clientes, a forma como você vai contar essa história que eu vou ensinar aqui para vocês, tá? Então, existem 4 elementos, como eu já falei. Mensagem, ambiente, conflito, personagem. A gente vai focar nesses 4, tá bom? A mensagem, Débora, como assim mensagem? A mensagem precisa ser transmitida, né? Que marca as pessoas, que conectam as pessoas. Qual foi a mensagem que eu acabei de passar aqui para vocês? Sobre a minha dificuldade, sobre como eu comecei, o que me trouxe até aqui. Então, qual é a mensagem? E quando a gente fala em mensagem, a gente precisa pensar principalmente se a gente vai conectar com as pessoas, em transformação. Qual é o tipo de transformação que eu vou trazer? Não adianta nada eu ficar aqui contando a história para você e não te dar uma solução, algo que você parta para ação e mude o seu jogo. Então, essa é a mensagem principal. Mas onde ela acontece? Né? Então, você precisa de um lugar. Quando você vai começar a contar a sua história, ela tem ali a mensagem que você vai passar, mas onde ela acontece?
Eu contei aqui. Eu vou sempre trazer para minha história, tá, gente? Eu poderia trazer aqui várias outras coisas, mas eu acho que vai ser importante, já que a gente se conectou por conta dela, eu acho que vai ser muito importante eu trazer isso para vocês. Vai ficar mais fácil, né? Como eu digo aqui, falo lá no Instagram, eu vou desmistificar tudo que vocês entendem de internet ou de toda a técnica que as pessoas trazem pra gente, que pra mim não deu certo isso. Tentei me enquadrar, só não deu certo pra mim. O mais simples possível para que você coloque em prática, né? Então, aonde essa história, que lugar essa história acontece? Né? Ter isso bem descrito faz com que a pessoa ela embarque na jornada com você. Igual aconteceu aqui, eu comecei a contar a minha história, você começou a se envolver, você lembrou que, poxa, já passei por isso já aconteceu comigo. Consequentemente, as coisas foram rolando, né? Personagem, que no caso sou eu. E aí eu abro exatamente a transformação que aconteceu para que você se conecte, para que você entenda e queira falar, nossa, poxa, gostei dela, gostei dessa essa história me tocou, essa história me inspirou, né? E aí vem o conflito, onde eu trouxe a minha dor para você e foi onde você exatamente se conectou, você se interessou. Nossa, eu não sabia que ela tinha passado por tudo isso. Poxa, e ela tá aí? E tá dando certo? Ela tem um método? Ela criou algo? Mesmo sem tempo, mesmo com tudo isso acontecendo, é isso que a gente precisa sempre trazer para a nossa audiência, né? Fazer com que essa audiência percorra a nossa jornada. Então é muito importante você aprender a contar essa história por conta disso, né? Mas aí você pode pensar, tá bom, Débora, mas como que eu vou criar meus conteúdos, né, baseado nisso? E é esse ponto que eu quero chegar, né? Na verdade, são 3 pontos importantes que vai ajudar você a começar a gerar esse tipo de conteúdo dentro disso que eu tô trazendo aqui para você, tá? Então, anota aí. O ponto 1 é conteúdo é história. Daí você já pode imaginar, né? Pensa que o que você fala é verdadeiro, ele vai conectar. Focando sempre, eu vou sempre deixar isso claro para você. Quando a gente fala de rede social, a gente vai falar de produção de conteúdo, a gente está focando aqui no Instagram, por exemplo. São pessoas, não são números. Eu sei o que dizem para você, porque dizem isso para mim também. Foi difícil remar contra a maré, por isso que eu tô aqui, querendo inspirar vocês a virem comigo. Eu não quero estar sozinha nessa jornada, mas não são números. A gente não está falando de algoritmo, a gente não está falando de nada disso, do que a gente está acostumado a ouvir em relação a essa rede social. São pessoas. E por tratar de pessoas, a gente precisa criar uma conexão. A gente precisa ser verdadeira. A nossa história não precisa estar muito elaborada, ela precisa ser verdadeira. Se ela não for verdadeira, ela não vai conseguir conectar com as pessoas, né? Então, uma dica aqui que eu quero dar para vocês, que talvez fique mais fácil para vocês entenderem. Pensa aí no seu filme favorito. Pensa no seu filme favorito e identifique esses elementos que eu vou falar, né? Então, pensa que a gente acabou de falar, conteúdo é história. Começa daí, né? E aí vem para a segunda parte, que é storytelling como parte do conteúdo. Então, o que isso quer dizer? Saber contar a sua história, dar exemplos para facilitar o entendimento das pessoas. É o que eu estou fazendo aqui. Então, observa isso e traz isso para o seu conteúdo. Traz isso para o seu negócio, para o seu produto, para o seu serviço, né? E a minha terceira dica que eu posso dar para você para produzir esse conteúdo é história usada como estrutura do conteúdo. Então, você tem toda uma história, certo? E aí, você vai montar uma estrutura para esse conteúdo. Então, por exemplo, o personagem é você. Você se motivou a encarar um conflito. Por exemplo, aprender, desenvolver uma habilidade, né? E aí, você embarcou numa jornada. É o que está acontecendo aqui. Então, entende como você vai conseguir fazer isso em todos os conteúdos que você for criar, em tudo que você for fazer. Pense nesses elementos. Pense em como você vai trazer, né, desde o personagem que é você, o seu seguidor, enfim, né, para essa jornada. É isso que a gente precisa sempre entender. Quando a gente fala de Instagram, por exemplo, o personagem sendo você,
o ambiente sendo a internet, né? Então, pensa que é isso que você precisa ter a consciência. A forma como você vai gerar o seu conteúdo é como você vai contar essa história. Como que começou essa transformação? O que o seu produto ou seu serviço transforma para que isso aconteça? Né? Então, tudo isso você vai unindo e transformando num conteúdo. Por exemplo, você chegou até aqui, você está aqui comigo nesse desafio, né? E eu tenho certeza que a partir de hoje é só o começo para você dar aquele start, né? Você vai se conectar comigo, vai entender sobre qual é o meu produto, qual é o meu serviço, se realmente tudo que eu estou falando aqui serve para você, serve para o seu negócio. E aí você vai decidir se essa jornada é sua comigo. Ou então não, aprendi tudo que eu precisava, beijo, tchau. Né? Ou então, não, Débora, eu preciso disso, eu quero me aprofundar nisso, eu quero saber o que você tem, né, para trazer isso para o meu negócio, então nós vamos juntas. É isso que é você se conectar, é isso que é você criar relacionamento, é isso que vai ajudar com que as pessoas se conectem com você para se tornar o seu produto, o seu serviço interessante, né? Resumindo, você tem sempre que levar o seu cliente do ponto A para o ponto B. Né? Sempre você tem que direcionar essas pessoas. Então, você precisa ser criativa, precisa transmitir sensações positivas, você tem que trazer isso sempre para o seu conteúdo. Não é simples, eu sei, mas você está aqui para aprender. Abre a sua mente, desenvolva as habilidades que você não tem. Foi assim que eu comecei. Imagina se eu ficasse só naquela minha condição de cama, porque era um repouso absoluto, e eu aceitasse aquilo, né? E aí, eu não seria feliz, mas eu consegui criar oportunidade em meio à crise que eu estava vivendo. E é isso que eu quero que você compreenda, que você entenda. Crie a sua oportunidade. E outra, você não está sozinha. Eu estava sozinha. Foi aí que eu comecei a criar um movimento, a liderar mulheres, a fazer com que essas mulheres entendessem que elas não estão sozinhas e que juntas, sim, nós somos mais fortes, nós somos melhores, nós vamos mais longe. E é isso que eu quero trazer para você. Eu vivi um momento sozinha e agora eu quero pegar na sua mão, quero mostrar que você é capaz, que tudo isso está dentro de você, porque se estava dentro de mim eu encontrei, dentro de todas as condições que eu tinha, por que com você vai ser diferente? Né? Então esse momento, esses 3 dias desse desafio é exatamente para isso, para despertar algo que já está dentro de você. Se você se interessou, se você está aqui, é porque você quer algo diferente, você quer mudar seu jogo. E é por isso que eu tô aqui, para poder provar para você que sim, se eu tô aqui, eu consegui, você também pode, né? E uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês, que quem estiver lá no meu canal Telegram, né, eu vou deixar até o link aqui na descrição para quem ainda não está, tá? Vocês vão receber tanto o resumo dessa live, exercícios para colocar em prática, mapa mental. Então, hoje você está aqui, você lembrou de uma amiga, você pensou em alguém, transborde na vida dessas pessoas. Encaminhe o link, mostra para elas. Poxa, olha aqui o que eu ouvi hoje, lembrei de você, tenho certeza que vai te ajudar. Comece a focar também em ajudar pessoas. Isso também vai te desenvolver, isso também vai te ajudar muito, né? E eu quero muito, né, já que você se deu essa oportunidade de conhecer algumas técnicas para virar o seu jogo, é só o começo da nossa jornada juntas. Então eu quero muito poder pegar na sua mão. Muito, eu quero muito que você esteja nessa comigo. Né? Eu estive sozinha, como eu falei, mas você não precisa estar. Se eu conseguir, eu quero mostrar tudo, como eu fiz, como eu consegui, quais foram as técnicas que deram certo, o que não deu certo, e sempre com a maior simplicidade do mundo. Você nunca vai me ouvir aqui falando de muita técnica, muita coisa não, tá? Que foi o que pra mim deu certo, eu quero que dê certo pra você também. Então, hoje, você já aprendeu a contar a sua história, já entendeu que isso é muito importante. Você já está pronta para desenvolver novas habilidades. Então, se prepare que amanhã nós vamos avançar mais um degrau juntas, né? Esteja pronta para remar contra a maré, porque comigo é assim, né? Desaprender tudo que já falaram para você.
né, sobre criar conteúdo, o que fazer na internet, né? Amanhã, principalmente, é um dia da gente desmistificar aí, né? Desconstruir tudo que os gurus do Instagram já falaram para você. Sabe aquele papo de você precisa postar X stories, quantos posts e por aí vai? Esquece isso, tá? Então eu quero saber, tá comigo nessa? Comenta aqui. Quero ver vocês aqui nos comentários. Quem vem amanhã já coloca eu. E eu espero vocês amanhã, às 8h08 da noite. Combinado? Quero todas vocês comigo. Já ativa o alarme do celular para não perder, que amanhã a gente vai começar a desmistificar tudo que a gente já ouviu na internet. Conto com você, espero você lá.